Legal, Edu. Legal, Xará. Obrigado aí mais uma vez. Agradecer você, agradecer a toda a diretoria do Bureau Veritas que apoia a iniciativa. O desenvolvimento da liderança é um tema apaixonante, né? Nós somos apaixonados por esse tema. É um tema que a gente já trabalha há algum tempo. E, pessoal, nossa intenção aqui é bater um papo, né? Sobre desenvolvimento de liderança, falar um pouquinho de soft skills, enfim, dar algumas pinceladas aí nesse tema, né? Que é tão importante para todos nós que trabalhamos no meio organizacional, enfim, que temos uma posição de liderança nas organizações, na sociedade, na família, enfim, tudo mais. A gente vai começar apresentando um pouquinho, falando das principais transformações do novo contexto mundo, promover também uma reflexão sobre a importância da inteligência emocional e das soft skills para a atuação dos líderes nesse novo contexto mundial. Então, a gente está falando aí de um novo contexto, né? É importante a gente entender bem esse novo contexto mundial. E uma provocação no final, é possível desenvolver soft skills, né? Como desenvolver soft skills? Então, a gente tem uma proposta, a gente acredita numa linha, e essa linha a gente vai fazer algumas considerações aí ao longo dessa 1 hora de bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Já foi falado sobre o Bureau Veritas, falando do nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre civilização ocidental, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão das origens da nossa civilização ocidental e os reflexos que isso traz até hoje na nossa vida. Falar do chamado novo contexto mundo, falar de novos paradigmas e novos modelos de educação. E, por último, a gente vai entrar propriamente dito na questão da inteligência emocional, da chamada liderança ressonante e o desenvolvimento de soft skills. Tá bom? Então, pessoal, para começar esse nosso bate-papo, né, uma coisa que eu acho bem legal, já vou dizendo assim, né, algumas pessoas que já podem ter assistido recentemente, nós fizemos um webinar no Bureau Veritas, as pessoas que assistiram, eu acrescentei muita coisa, tá? Então, vocês fiquem à vontade aí, que eu acredito que a gente vai trazer novidades, mesmo para aqueles que assistiram aí há algumas semanas atrás lá no Bureau Veritas. Então, vamos lá. Para a gente falar hoje, né, sobre a questão dos soft skills, que estão muito fortes, essa discussão, eu vou solicitar a vocês que a gente faça um pequeno regresso aí na história e que a gente fale um pouquinho da nossa civilização ocidental, tá? Que eu estou chamando aí a civilização ocidental, a filosofia grega e o primado da razão. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer com isso que toda a nossa composição estrutural enquanto sociedade, enquanto civilização, melhor dizendo, nossa civilização ocidental, ela está baseada na filosofia grega, né? E se a gente vai falar da filosofia grega, nós temos que falar dos filósofos gregos, né? Fala de Sócrates, Platão, Aristóteles, Platão que era discípulo de Sócrates, Aristóteles que era discípulo de Platão, e o que eles traziam, né? Qual que era o recado, qual que era o legado que eles deixaram para a gente, né? Então, Sócrates, né? Aquela célebre frase, quanto mais sei que nada sei, né? Então, o grifo nosso vai aí na palavra sei, né? Onde o saber era importante, né? Toda a questão da construção cognitiva, a nossa capacidade de pensar, né? Essa era a questão mais importante para a filosofia de Sócrates, que influenciou os demais. Aristóteles, por sua vez, já traz, né, a configuração da chamada lógica formal, né, composta dos chamados silogismos, onde por meio de um pensamento dedutivo, ele chegava ou tentava chegar a uma questão da verdade, né, a busca pela verdade, que é o propósito da filosofia. Então, dentro da estruturação do pensamento aristotélico, tem os silogismos que pode ser sintetizado nessa frase super famosa, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Então vejam que a base da construção da filosofia de Aristóteles, né, ela está calcada
novamente, né, nessa questão do racionalismo que vai ficar presente muito forte em todo o mundo ocidental e vai deixar marcas, né? Essa construção racional, ela vai deixar marcas em todos nós até hoje. Bom, avançando muito na história, a gente invade aí a Europa, né? Já no século XV, e a Europa surgem na Europa, no final do século XV, ou um pouco antes ainda, no meados do século XV, as primeiras universidades, né? Então, todo o saber que ficava concentrado nos mosteiros, né? Toda a escolástica, que era originária da filosofia grega, ela vai parar nos mosteiros ao longo da Idade Média e vai ser transmitida para as primeiras universidades. Bolonha, Paris, Cambridge, Coimbra. Então, as universidades elas fazem essa transposição desse pensamento clássico grego, racional, né, para o pensamento científico, que vai permear também as nossas universidades, a nossa forma de pensar. Bom, aí surgem os movimentos, né? A saída da Idade Média, vem o Renascimento, e aí um dos grandes expoentes do Renascimento, Leonardo da Vinci, né? Da Vinci, lá nos meados do século XV, entrando pelo século XVI, utilizando de todo o conhecimento racional, utilizando a mecânica, a lógica e todo tipo de desenvolvimento científico do período, né, vai construir aqueles engenhos magníficos, né? Isso vai, de certa maneira, contribuir para o desenvolvimento das grandes navegações, a descoberta do Novo Mundo, né? Então, essa descoberta do Novo Mundo possibilitou para a Europa, né, o berço da civilização ocidental, a conquista de um mundo novo, a criação e a conquista desse mundo novo, né? Então, isso tudo é uma herança da nossa civilização ocidental. E a coisa foi caminhando até meados aí do século XVI, onde surge o iluminismo, e na questão do iluminismo nós temos o grande filósofo René Descartes e o seu pensamento, né? A sua frase célebre, penso, logo existo. Novamente a razão posta aí a todos nós como a única forma, né, possível de construção de mundo, né? A única forma de filosofia, a única forma de educação, a única forma, a única possibilidade de mundo calcada nessa linha, nessa direção. E aí surge a modernidade, né? Onde o homem, através do seu pensamento lógico e racional, constrói a ideia do antropocentrismo. Ele retira Deus do centro do universo, né? Aquela ideia que acompanhou toda a Idade Média, e coloca o próprio homem, com a sua ciência, como o centro das discussões filosóficas. E isso vai culminar na Europa no século XVIII, no século XIX, com a Revolução Industrial, né? Então, a sociedade do trabalho surge aí. O que é a Revolução Industrial? As máquinas, as indústrias, toda a sociedade estruturada a partir do trabalho industrial, né? O chamado industrialismo. Bom, pessoal, essa condição humana, né, dentro da sociedade ocidental, ela vinha bem até o romper aí do século XX, Primeira Guerra, Segunda Guerra, veio todo a primeira metade do século XX, e aí começam a surgir algumas mudanças, algumas transformações na sociedade, né? Então, vamos lá. Já no século XX, a gente começa a conviver nos anos 70, 80, 90, 2000, com uma quantidade enorme de crises, né? Muitas delas aí geradas no Oriente Médio, a Revolução Árabe, a Revolução Islâmica, a Guerra do Golfo, né? Uma outra crise super importante que foi a queda do Muro de Berlim, né? Onde há aí a Guerra Fria, né, é o fim da Guerra Fria, e posteriormente aí já entrando no século XXI, o primeiro grande evento aí do século XXI, o atentado às Torres Gêmeas, também que marca, né, essa passagem aí do século. Então, o que a gente quer mostrar com isso, pessoal? Que uma série de crises vão se acumulando, né, e essas crises vão dando um contorno
e dando a ideia de que alguma coisa não caminha tão bem quanto caminhava até então. Então, quando a gente olha para o mundo hoje, né, a ideia que a gente tem, a ideia que nos remete, é a questão de um mundo se fragmentando, se desestruturando completamente, a casca caindo, né, um novo mundo surgindo, e é justamente essa ideia que a gente quer passar, né? Então, nós temos aí o mundo hoje, é muito dito isso, né? Está muito em voga essa questão. O mundo hoje está cada vez mais volátil, né? Os eventos eles acontecem de uma maneira muito intensa, mas elas desaparecem muito rapidamente. Hoje nós estamos vivendo aí com as questões das manifestações que estão ocorrendo em todo o mundo, em função daquela situação que aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, né? Então, o que a gente pode avaliar é que outros eventos semelhantes aconteceram, e eles acontecem de forma muito intensa, mas acontecem também de forma muito rápida, e daqui a pouco aquilo some, né? Como se fosse um álcool que você jogou ali, passou a mão e ele vai, sumiu, evaporou. Então, aquela volatilidade do mundo, né? O mundo muito incerto, as incertezas, né? Então, antigamente era mais fácil de planejar, as empresas faziam planejamentos para 5, 10 anos. Hoje em dia, as empresas fazem planejamento para meses, né? Para semanas, para, no máximo, o que vai acontecer daqui a 6 meses, ninguém sabe. Então, tudo isso traz a ideia de que nós temos, ou vivemos num mundo muito mais complexo do que o mundo existente há alguns anos ou algumas décadas atrás. E tudo também muito ambíguo, né? Pode ser, mas pode não ser, é assim agora, mas daqui a alguns minutos não é mais. Então isso, né, todo esse conjunto de incertezas ou de elementos foi dado um nome a isso, né? Então, o Exército, as Forças Armadas americanas, a Escola de Guerra dos Estados Unidos, criou uma marca para isso, né? Ela cunhou um termo para isso. E o termo é o mundo VUCA, né? Que são as iniciais de volátil, incerto em inglês, complexo e ambíguo, né? Então, esse mundo VUCA, ele traz para a gente uma série de aspectos e elementos muito peculiares, com os quais nós não víamos no passado, né? E o que a gente analisa é o seguinte, quando a gente ouve alguém analisando essa situação, a gente pode dizer, ou até ouve as pessoas, os especialistas dizendo o seguinte, que as soluções existentes no século XX não cabem mais para o século XXI, né? Então isso é uma tônica, e isso coloca em xeque todo o nosso modelo de sociedade, né? Então, todo o modelo até de civilização, né? Então, o nosso modelo de civilização calcado no racionalismo, ele está em xeque. E essa é a grande discussão hoje em dia, né? Então, quando a gente fala de transformações geopolíticas, nós estamos falando de transformações importantes do mundo de hoje e que estão abalando o mundo dos negócios, a sociedade, a vida em família, né? Não é à toa, pessoal, que talvez depois de 500 anos de franco desenvolvimento da sociedade ocidental, da civilização ocidental, melhor dizendo, a gente esteja aí às vésperas de um início de século que vai fazer uma mudança, né, na liderança do mundo. Haja vista que o presidente Donald Trump nem imaginava, mas quando ele cunhou o slogan de campanha dele na eleição de 2016, ele dizia: fazer a América grande de novo. Então você só vai fazer alguma coisa de novo se você já parou de fazer aquilo. Então, para a América ser grande de novo, significa que a América se apequenou, né? Então, se a América, os Estados Unidos, no caso, né, que é o grande país com o qual nos acostumamos, o grande líder, né, desse século, do século XX, aliás, o grande líder da sociedade ocidental, ele mesmo se diz que ele não é mais tão grande como era, né? Então, fica a questão, então, quem é agora o grande líder? Então, esses questionamentos
criam uma certa incerteza muito grande no mundo como um todo. E essas incertezas, essas crises, elas vão permitir, esse é o lado bom da crise, elas vão permitir transformações muito importantes dentro de vários contextos do mundo. Então, para a gente sintetizar, a gente vai falar de uma transformação de paradigma educacional, né? Então, a gente falou um pouquinho de filosofia, falou um pouquinho de geopolítica, agora a gente vai falar de paradigma educacional. Bom, falar de paradigma educacional é falar o seguinte: qual era o modelo de educação existente no século XX, no começo do século XX? Era um modelo de educação tradicional, com os chamados padrões de inteligência, baseados no coeficiente de inteligência, ou o famoso QI. Que tipo de educação é essa? É baseado na obediência, na disciplina, ele é baseado na memorização, na repetição, no conhecimento racional e lógico. Então a gente vê, né, as crianças sentadas, enfileiradas, não pode abrir a boca, se abrir a boca leva a palmatória, né? Repetindo nomes e termos de forma pouco reflexiva, né? Então esse era o padrão de educação existente anteriormente, muito calcado naquela concepção lógica, racional, formal, tradicional, né? Tradicionalista. A ponto de modelos, né? Os grandes modelos aí de análise, de avaliação, ser o famoso QI, né? Que em 1912 foi proposto o termo coeficiente de inteligência para avaliar as capacidades cognitivas de memorização, raciocínio matemático, a lógica e a inteligência. Ou seja, a pessoa que é inteligente tem que ter um QI alto. E o QI alto está baseado na memorização. Então, quem memora, quem decora, quem adquire aí, tem uma memorização mais rápida e mais fácil dos afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, é mais inteligente. Né? Tá, mas o que ele vai fazer com essa informação? Ah, bom, aí é outra coisa. O importante é que ele memorizou. Então, esse é um ponto de crítica de muitas pessoas com relação a esse modelo educacional. E aí, com as crises, né, muitas entidades, muitas universidades começam a pesquisar e começam a questionar, mas será que esse modelo de educação, de memorização, racional, lógico, matemático, é o único possível para a gente avaliar toda a forma de educação das nossas crianças, ou quem é inteligente e quem não é? Então, na década de 80 e na década de 90, surgiram novidades interessantes na Universidade de Harvard. O Howard Gardner, que é um cara bem interessante, um professor, ele criou uma concepção, uma ideia de inteligências múltiplas. E ele começou a verificar que não, peraí, essa história de lógica e matemática é uma dimensão importante da inteligência humana, mas não é a única. Existem muitas outras. Tem a inteligência visual, espacial, inteligência musical, os grandes músicos, maestros, né, um Mozart, um Beethoven, a inteligência verbal, capacidade de oratória de muitos líderes, né, lógica e matemática, sim, sempre falado, a capacidade de inteligência interpessoal, de lidar com outras pessoas, e a intrapessoal, de lidar consigo próprio, né? Então, o Gardner, ele faz como a garotada, né, que tem filho adolescente, fala assim, eles fazem assim, ó, né? Então, quer dizer, surgiu assim, estourou tudo aqui, nossos neurônios deram aquele pipoco e o conhecimento se abriu e se expandiu. Essa é a grande sacada, né? Então, o Gardner, ele teve uma sacada, ele fala assim, ó, ter uma capacidade de entender os outros, a sociedade, entender as outras pessoas, é uma inteligência fundamental, importantíssima na sociedade. E a gente não estava valorizando isso. A capacidade de inteligência intrapessoal, conhecer a si mesmo, né? A capacidade de inteligência corporal e sinestésica,
Dizem que o Pelé, aos 12 anos, era capaz de dar uma bicicleta num jogo de uma pelada lá em Bauru, onde ele morava, né? Quer dizer, todo mundo sabe que uma criança de 12 anos não tem uma estrutura psicomotora completa para conseguir dar uma bicicleta, como os jogadores profissionais fazem. Então, o Pelé tinha uma capacidade, uma inteligência corporal e sinestésica muito acima dos demais para as pessoas do seu tempo. Por isso que ele fez, né, ou conseguiu estabelecer aqueles feitos fantásticos no futebol. Bom, então quando o Gardner traz essa perspectiva, ele coloca meio que uma pá de cal naquele modelo de coeficiente de inteligência, né? Aquele modelo de inteligência racional, ele foi bom até aquele momento, para agora talvez não seja mais, né? O mundo passando por tantas mudanças, tantas transformações, e aí surge na década seguinte um outro pesquisador em Harvard, o Daniel Goleman, que ele traz o conceito da inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos, os sentimentos dos outros e a capacidade de lidar com eles. Então, Gardner juntou um pouquinho do conhecimento o Goleman, né? O Goleman juntou um pouquinho dos conhecimentos do Gardner e trouxe aí e avançou na questão emocional, né? Isso em 95. Em 2002, ele traz um livro que é decisivo para o estudo da liderança, que é o Primal Leadership, né? Que é a liderança que gera resultados, que é o fator principal da liderança, que é o fator emocional, né? Então, o líder ele só consegue construir, né, a liderança dele se ele for um líder ressonante, né? E aí ele vai explicar qual é o princípio desse líder ressonante, que é, na sua essência, né, um elemento emocional. E o Goleman vai mostrando isso de uma forma super interessante para a gente. Então vamos avançar um pouquinho na maneira como o Goleman, e agora eu vou entrar nesse livro particularmente, que é o Primal Leadership, para mostrar um pouco isso. Então o Goleman fala assim, ó, a liderança ressonante ela é contagiosa, pois o líder estabelece um padrão emocional. O líder ele atua como um verdadeiro imã humano. Ele estabelece uma conexão emocional. E aí uma frase que eu gosto muito, sempre uso no treinamento, né? Pessoal, é preciso que a liderança, ela consiga construir, né? Lógico que isso é tudo figura de linguagem, é tudo metafórico. Ele precisa construir, ele precisa saber fazer um toque na cuca e no coração dos liderados. Porque se ele não consegue fazer essa conexão, ele nunca vai conseguir estabelecer a sua liderança de fato, né? Então esse é um ponto importante. E como fazer isso? E o Goleman dá muitas pistas para a gente, acho que esse que é o grande legal. Então, a liderança ressonante lida melhor consigo mesmo e com seus relacionamentos. Olha que bacana. Então, foi preciso que a sociedade ocidental entrasse num profundo processo de crise para que a gente começasse a rever os nossos modelos de educação e fosse construindo outras perspectivas de atuação, né? Porque se a gente pensasse naquele modelo racional, lógico, formal, de obediência, a gente só iria ter o quê? Líderes agindo dessa forma, né? E aí o Gardner e o Goleman quebram isso tudo e trazem para a gente uma outra perspectiva grandiosa para a gente avançar no nosso desenvolvimento. Então, avançando aqui nessa questão dos líderes ressonantes, a gente vai falar dos líderes inteligentes em termos emocionais. Eles motivam pessoas por meio de uma ressonância positiva, esse é o termo, né? Eles aglutinam os liderados em prol de objetivos e metas. Mas o que é essa ressonância que ele fala? A ressonância é a missão básica da liderança, que é de cunho emocional. Então, para o Goleman, o líder só consegue estabelecer essa liderança por meio da sua capacidade de gerar as emoções nas pessoas. E ele faz um trabalho extremamente científico, ele vai mostrando todo o trabalho que ele desenvolve em Harvard, né, por meio de análises da estrutura cerebral dos seus pacientes. Então, o que o líder faz? Ele inspira, provoca paixão, entusiasmo, mantém pessoas engajadas, motivadas. Ele consegue produzir uma vibração harmônica, faz com que o time vibre na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, para ajudar na teoria dele,
o líder ressonante, ele traz o oposto, né? O que é o antagonista do líder ressonante? É o líder dissonante, né? Então ele faz uma metáfora aí com as ondas, né, sonoras, para dizer, ó, ressonante, aquele som gostoso, positivo, as pessoas gostam de ouvir, as pessoas se aproximam para ouvir, faz bem ouvir aquilo. Então eu sou um líder ressonante, eu consigo transmitir essas ondas e o meu time acompanha essas ondas, eles estão ligados, cria-se uma sinergia. E o líder dissonante, ele faz o oposto, né? O líder ressonante, por não saber utilizar os domínios da inteligência emocional, ou até por desprezar os domínios da inteligência emocional, eles acabam se tornando lideranças tóxicas, que envenenam a atmosfera emocional de um local de trabalho. Em geral, eles produzem uma discrepância emocional, onde todos parecem estar fora do tom, né? A gente fez uma pesquisa no Brasil, pessoal, isso não acontece no Brasil, tá? A gente fala bastante que Estocolmo isso acontece bastante, mas no Brasil não. Então, o que acontece? Eles criam uma distância emocional ou mesmo física, né? Então, é aquele líder que fala assim, não, eu faço meu trabalho é esse aqui, eu fecho minhas coisas e vou embora, não quero contato, né? Não estabelece contato, e em geral eles criam essa distância emocional e até física, e aí deixa de cumprir uma importante parcela da liderança, que é a liderança emocional ou a liderança ressonante, ok? Bom, vamos lá. Então, liderança ressonante, ok. Liderança dissonante, né, é um ponto aí que precisa ser trabalhado, desenvolvido. Vamos passar agora para tentar entender quais são os principais domínios da inteligência emocional. Essa é uma parte capital da nossa brincadeira, da nossa conversa aqui, porque é justamente assim, o Goleman ele divide em duas competências, as pessoais e as sociais. As competências pessoais são as que determinam como lidamos conosco mesmo, né? Começa pela autoconsciência. Então, para o Goleman, o mais importante de tudo é ter uma autoconsciência emocional. Identificar quais são as nossas próprias emoções, reconhecer os impactos dessas emoções, o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, né? Então, esse ponto, pessoal, ele é um ponto, quem é da psicologia sabe, é um ponto extremamente importante, né? Porque a pessoa ela está desconectada daquilo que é o seu propósito essencial na vida, aí ela tem muita dificuldade para se aderir aí a essa questão. Então, autoconsciência, uma autoconsciência emocional, a autoavaliação, que é a nossa capacidade de conhecer os nossos próprios limites e as nossas próprias possibilidades, e a autoconfiança, que é, na verdade, né, a resultante dessas duas. Se eu tenho um conhecimento de mim mesmo e se eu faço uma avaliação positiva sobre mim mesmo, eu acabo sabendo aonde que eu estou, para onde que eu vou, e eu adquiro aí uma autoconfiança grande nas minhas ações. Então, o primeiro passo é estar bem com esses dois elementos. Na sequência, a gente tem aí a autogestão, que também está dentro do contexto das competências pessoais, que é o controle emocional, manter emoções, impulsos destrutivos sob controle, a transparência, a honestidade e integridade, ser digno de confiança, a adaptabilidade, adaptação em situações voláteis e superação de obstáculos. Vejam, pessoal, como que as coisas convergem, não é mesmo? Para esse mundo VUCA, para esse mundo de transformações que nós vemos, os domínios da inteligência emocional são muito adequados, porque a adaptabilidade a situações voláteis, né? A superação, ímpeto para melhorar o desempenho, a iniciativa, a prontidão para agir e aproveitar iniciativas, o otimismo, né? A pessoa geralmente ela é mais otimista quando ela está alinhada com esses elementos aqui. E aí nós temos as chamadas competências sociais que o líder precisa ter, que são as capacidades que determinam como gerenciamos os nossos relacionamentos, que parte para a consciência social, a empatia, leitura de cenários. Olha só, leitura de cenários passa a ser uma competência essencial, hein?
Por quê? Porque a situação muda muito o tempo todo, né? Então, saber identificar as tendências, redes de decisões e redes políticas no contexto em que atuamos é extremamente necessário. E, principalmente, reconhecer as necessidades dos outros, subordinados e clientes. Para finalizar os domínios da inteligência emocional, o Goleman traz aí a ideia de administrar relacionamentos. Para administrar relacionamentos, ele coloca que nós precisamos ter uma liderança inspiradora, que orienta, motiva com visão instigante, usarmos de influência e persuasão, pois que possui uma variedade de táticas de persuasão, saber desenvolver pessoas, promover feedbacks e orientação, ser um catalisador de mudanças, olha aí, mudanças, né, pessoal? Mundo constantemente mudando, então o líder precisa catalisar mudanças. Gerenciar conflitos, solucionar divergências, né? Então a tônica do mundo atual. E trabalhar em equipe, cooperação e criação de times. Então essas são as grandes dimensões da chamada inteligência emocional. Agora, é importante que a gente vai pensar o seguinte, de que maneira, né, essas dimensões vão ser importantes para nós líderes no contexto do trabalho, né? Então, o que a gente pode perceber no mundo hoje? O mundo hoje, em função dessas mudanças, estão acontecendo mudanças profundas no nosso dia do trabalho, exigindo mudanças de postura de cada um de nós, nos relacionamentos com o outro e com o mundo ao nosso redor. Então, eu gosto bastante dessa figura aqui, porque espelha um pouquinho, né, a ideia de profissional. Então, vamos lá, o trabalhador rural, né, do campo, o trabalhador industrial, aquele período da Revolução Industrial, um executivo e um trabalhador, vamos assim dizer, dos tempos de hoje. Então, veja, ele é um cara aqui que aparentemente ele está usando um estetoscópio, ou seja, ele tem todo o conhecimento da medicina, ele é um médico, ele tem a formação, ele tem os seus hard skills, mas o que ele leva consigo? Ele leva aqui, ó, uma paleta de tinta, pincéis, né? Porque apesar de ele ter todo esse hard skills, né, ele leva todo esse conhecimento técnico com ele, ele coloca em prática todas as atitudes, né, toda a sensibilidade ao dispor dele para que ele possa se transformar num profissional melhor, não importa em qual área que ele atue. Então, é importante que a gente entenda os soft skills nessa linha, né, como um fator complementador da nossa condição de profissional em qualquer ponto de atuação que nós estejamos. E aí fica a pergunta, né? Ok, então, é possível desenvolver os soft skills da liderança? Né? Sim, é possível. E o Goleman deixa um monte de brechas para a gente explorar. A gente separou aqui 8 soft skills que a gente pensou, fez uma leitura do cenário organizacional e trouxe aqui 8 importantes soft skills muito utilizadas no dia a dia. Autoconhecimento, percepção e leitura de contexto, comunicação, flexibilidade, resiliência, criatividade, proatividade, protagonismo, trabalho em equipe e empatia. E a gente vai tentar fazer uma correlação entre esses soft skills e os domínios da inteligência emocional. Vamos lá? Começando por autoconhecimento, né? Na questão do autoconhecimento, conheça-se a ti mesmo. Eu gosto muito de uma teoria, que é a da janela de Johari, né? O autoconhecimento é a capacidade de reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando ocorrem, buscar se conhecer cada vez mais diante das situações e nas diferentes fases da vida, bem como nos diferentes papéis sociais que exercemos. Então, a janela de Johari, ela é baseada, né, ela foi construída por dois psicólogos norte-americanos da década de 50, Joseph Luft e Harrington Ingham, e ele constrói, né, a teoria a partir da ideia de 4 quadrantes. Então, vamos lá. O primeiro quadrante é o eu conhecido. Eu sei que eu sou desse jeito e os outros sabem que eu sou assim. Em geral, é aquele quadrante
aceito socialmente, né? Um outro quadrante da minha personalidade é o eu privado. Eu sei que eu sou daquele jeito, mas ninguém sabe que eu sou daquele jeito. E tem também um outro quadrante chamado o eu cego. Eu não sei que eu sou assim, mas os outros sabem que eu sou assim. E existe o eu desconhecido. Eu não sei que eu sou assim e os outros também não sabem que eu sou assim. Então, por meio da teoria da janela de Johari e através de atividades e exercícios, o propósito é fazer com que nós, cada um de nós, ampliemos a nossa janela do eu conhecido. De que maneira? Aceitando cada vez mais o nosso eu privado como parte de nós, incorporando ele para o eu conhecido e buscando, através do feedback, conhecer cada vez mais a percepção do outro sobre mim. Então, quando eu utilizo dessa ferramenta, eu inicio um processo de autoconhecimento muito poderoso. E eu amplio por demais essa janela do eu conhecido. Tá? Então, de que maneira a gente pode desenvolver esses soft skills, Luiz Eduardo? Dessa maneira, janela de Johari é uma grande forma. Né? E também se colocando nesse processo. Né? Então, esse processo é importante você querer iniciar esse processo do autoconhecimento, que às vezes não é fácil, exige um esforço pessoal, tá certo? E o que a gente vai entender de importante no desenvolvimento desses soft skills? Que esse soft skills está ligado com aquele domínio da inteligência emocional que eu falei há pouco, né? Das competências pessoais, da autoconsciência emocional, identificar as nossas próprias emoções e reconhecer os seus impactos, saber fazer uma boa autoavaliação, conhecer seus próprios limites e possibilidades. Então, a gente sempre inicia o trabalho a partir da autoanálise das pessoas frente, né, ao nível de desenvolvimento dos domínios da inteligência emocional. E aí a gente passa, então, para o desenvolvimento dos soft skills. Então, é dessa maneira que a gente vai criando, né, essa capacidade de se desenvolver enquanto líder, porque a gente vai desenvolvendo as nossas soft skills, mas não de uma forma sem base. Não, a gente vai desenvolver com uma base emocional, né? Porque senão, se eu começo a ter uma mudança de comportamento simplesmente para atender uma circunstância da organização ou do meu momento profissional, eu não vou conseguir sustentar essa mudança. Então, não vai surtir os efeitos necessários. Então, eu vou passar aqui os próximos para a gente fazer essa discussão, mas é sempre nessa linha, tá? Sempre nessa linha de entender as soft skills e entender qual é o ponto da dominância da inteligência emocional. Então, vamos lá. Um outro soft skills, a capacidade de percepção e leitura de contextos. Eu trago aqui um exemplo de um livro, que é o livro do José Saramago, né? Muito propício para esses momentos atuais que nós vivemos. Se Podes Olhar, o livro chama-se Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, deu a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Né? Então, Saramago fazendo aí, com a sua maneira, com o seu brilhantismo, aí, fazendo uma crítica à nossa sociedade, né? Porque muitas vezes nós vemos e não reparamos. Né? Na linguagem do Saramago, no português de Portugal, não reparamos. Opa! Então, justamente essa é a questão. Né? Percepção, um soft skills extremamente importante para a gente desenvolver. Na psicologia, o estudo da percepção é de extremamente importância, porque o comportamento das pessoas é baseado na interpretação que elas fazem da realidade, e não na realidade em si. E quando ampliamos a percepção de mundo ao nosso redor, ampliamos também a nossa dimensão de mundo, a visão que temos e a compreensão do mundo ao nosso redor. Então, quem aqui já encontrou a mocinha na imagem? E quem já encontrou a idosa? Não sei se todos perceberam, mas aqui nós temos uma mocinha e aqui nós temos uma moça. Nós temos aqui a Milena, que levantou a mão. Boa tarde. Boa tarde.
Consegui sim identificar as duas figuras. Ah, ótimo, bacana. É, E- é a questão da percepção, né? exato. O que que você Olhar, conseguiu identificar na figura do meio? é uma senhora com Tá, vestido longo. isso. E eu não sei se ela está carregando alguma coisa, mas parece assim que ela tem tipo um véu, né? É, ela está carregando um bebê, né? É, Você conseguiu ver os dois idosos na imagem? sim, aliás, eu só consigo ver na frente da senhora com o bebê um Uhum. idoso. E esse outro E na aqui, ó, figura total, isso, na figura total, outro na idoso, figura uma total. cabeça de um, o rosto de um idoso. E aqui, você consegue enxergar um outro idoso, não? Sim, sim, na frente da senhora com o bebê. Legal. E agora, ó, vamos ver aqui se você consegue. O que que você consegue enxergar aqui nessa imagem? Na primeira, Na terceira, nessa que eu pus agora. deixa eu dar uma olhadinha. Eu consigo enxergar o rosto de uma águia. Tá? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que ela está dando comida para alguns filhotes. Isso, ela tem um filhote aqui, né? E se eu fizer assim, ó, o que que você consegue enxergar agora, ó? Vamos ver? Opa, o que que você consegue enxergar agora, ó? Deixa eu dar uma olhadinha. Opa, Ah, deixa eu dar. conseguiu enxergar agora a figura do Cristo? Sim, Então depende muito interessante. do nosso ponto de vista, né? E às vezes Isso, quando a gente altera o nosso ponto de vista, a gente consegue ter uma outra leitura do contexto, não é verdade? sim. Muito Perfeito. interessante. E isso é uma competência social chamada consciência social, que permite a gente fazer, então, leituras de cenários, identificando tendências, redes de decisão e políticas e redes políticas, né? Então, agora a gente vai avançar um pouquinho, que o nosso tempo já está se esgotando, onde a gente vai falar do processo de comunicação e o processo de comunicação persuasiva, né? Então, na verdade, a importância do processo de comunicação e ter uma comunicação persuasiva é fundamental para um líder, né? Porque comunicar é diferente de informar. Informar é um ato unilateral e comunicar é tornar comum. Vai exigir principalmente saber ouvir e ouvir a resposta do outro, que é o feedback. E a comunicação, pessoal, é um soft skills que está atrelado a uma competência, a um domínio da inteligência emocional que está ligado com administrar relacionamentos, saber ter influência e persuasão. Um outro soft skills muito importante é a flexibilidade e a resiliência, né? Muito falados nos dias de hoje, em tempos, em períodos em que as coisas se transformam muito rapidamente. E essa é uma competência pessoal do domínio da inteligência chamada de autogestão, ou a adaptabilidade, né? Que o Goleman chama assim. Nós temos também a criatividade, né, a capacidade de inovar, pensar fora da caixinha. Essa imagem é sensacional, circulou aí nas redes sociais, né? Então, em função da pandemia, do home office, do isolamento social, a mãe colocou aqui uma informação na porta do quarto para o filho, né? Mamãe te ama, as respostas são, tá tudo na despensa, coma uma fruta na geladeira. Então, como as pessoas são criativas, e às vezes a gente pensa que criatividade é algo que precisa reinventar a roda, né? Não precisa nada disso. Criatividade tá nas pequenas coisas. E isso é uma competência também do domínio da inteligência emocional, da adaptabilidade, superação, iniciativa, tá? A proatividade, arregaçar as mangas, é muito necessário nos dias de hoje, uma competência, um soft skills muito importante, que está ligado com o domínio da inteligência emocional, a iniciativa, ok? Trabalho em equipe, tão importante também, está relacionado a saber administrar os relacionamentos, trabalhar em equipe,
E a empatia, né, a capacidade humana de se colocar no lugar do outro, que está relacionado com a inteligência da consciência social, de perceber as emoções alheias e interessar-se por elas. E aí a pergunta, né? Como desenvolver soft skills? A gente entende da seguinte maneira, né? O soft skills, pessoal, é a ponta do iceberg dos domínios da inteligência emocional, é tudo aquilo que está abaixo da linha da superfície da água, tá? Então, soft skills vai ser um reflexo dos domínios da inteligência. E como desenvolver isso? Primeiro, a partir da iniciativa e do protagonismo do líder, né? Segundo, a partir de treinamentos. Então, a gente faz treinamentos voltados com atividades específicas para desenvolver cada uma das soft skills. Eu separei apenas 8 por uma questão de pouco tempo que nós temos, mas a gente pode avançar e fazer com muito mais. Então, nós temos dinâmicas, jogos, atividades, muitas atividades para a gente poder desenvolver cada uma das soft skills, mas sempre trazendo a questão da inteligência emocional para dar o alicerce necessário para o desenvolvimento das soft skills. Sessões de coaching são muito importantes, tanto as internas nas empresas quanto coaches externos, tem muitos bons profissionais que fazem isso. Quando a empresa tem um material corporativo que informa a liderança quais são as competências requeridas para elas, a empresa ajuda bastante, porque aí a gente sabe aonde focar, né? O líder sabe aonde focar e a gente vai com um trabalho de treinamento, de coaching mais focado nas empresas. E quando a empresa também tem a estruturação dos seus KPIs de RH, gestão da rotatividade, clima organizacional, atração e retenção, formação de sucessores, ela já dá pistas de que o líder tem um bom desenvolvimento no soft skills ou se precisa se desenvolver mais no soft skills. Então, os indicadores das empresas também são bons indicadores para a gente iniciar trabalhos, tá? Então, façam as leituras de vocês, se as empresas de vocês possuem esses materiais ou indicadores. E aí, por último, para terminar, acho que é o último slide agora, eu faço a seguinte provocação. Eu estou com uma pouca sensibilidade aqui no meu mouse, está passando direto aqui, mas eu vou ser breve aqui porque o tempo já se esgotou, que é o seguinte: nos dias atuais, qual é mais importante, hard skills ou soft skills? São as habilidades técnicas ou são os comportamentos e as atitudes? Em nenhum momento, pessoal, nesse treinamento, a gente quis dizer aqui que os hard skills não servem mais, tá? Eles servem, continuarão servindo sempre, né? As habilidades técnicas, ninguém vai querer ser operado por um médico que tem uma pouca habilidade técnica. Ah, ele tem muitos soft skills, ele vai ficar lá e blá, 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 mas ele não vai executar o que precisa. Então, não é isso, né? Os soft skills não eliminam os hard skills, ok? Mas existe um aspecto importante. Dada toda a condição da nossa sociedade ocidental, a balança sempre pendeu mais para o desenvolvimento de líderes, o fortalecimento dos hard skills. O que a gente tem percebido hoje é que o novo contexto mundo traz a importância do desenvolvimento dos soft skills. Então, é por isso que hoje a gente fala mais disso, né? Porque as atitudes, e eu até gosto de uma frase interessante, né? Hoje, é claro isso, né? Que as tuas atitudes valem muito mais do que os teus diplomas, né? Então, por isso que é importante a gente ter bons líderes com uma boa fundamentação, um bom conhecimento de si próprio, com um bom embasamento da sua inteligência emocional, saiba lidar muito bem consigo mesmo, para que consiga se desenvolver ou desenvolver a gestão dos seus relacionamentos com os outros e consigo próprio, né? E para terminar, então, utilizando a frase do Daniel Goleman, que é: razão e emoção são duas asas necessárias para um líder alçar voo, ok? Então, pessoal, basicamente era esse a construção do pensamento que a gente trouxe hoje para vocês, a importância dos soft skills, que precisa ser mais fortalecido em razão de nossa sociedade ser mais construída e calcada em termos da razão.
Então, eu agradeço muito a audiência e a paciência, né? Agradecer mais uma vez o Eduardo pelo convite, a diretoria do Bureau Veritas, e eu espero ter contribuído um pouco com essa discussão, que eu acho um tema apaixonante. Obrigado, pessoal.